Olá, eu me chamo Joaquim. Eu sou coveiro há mais de 20 anos. O trabalho nunca foi algo extraordinário para mim. No início, o medo do cemitério e das mortes ainda estavam presentes, mas com o tempo fui me acostumando. É um trabalho simples: enterrar os mortos, manter a ordem e dar a última despedida aos que já se foram. Para mim, nunca houve mistério em relação à morte, até aquela noite. Era uma noite fria de outono e sem lua. O ar estava pesado, carregado de uma sensação estranha. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Já era tarde e eu estava fazendo a ronda final antes de ir para o escritório descansar. O relógio da capela marcava 23h45 quando ouvi o primeiro som. Era um som abafado, como o arrastar de correntes. Não era o tipo de ruído que se espera em um cemitério. Era mais como um gemido distante, um som que parecia vir de dentro da terra. Achei que fosse algum animal, mas decidi verificar. As câmeras de segurança não mostravam nada. O cemitério estava quieto, vazio. Porém, aquela sensação estranha só aumentava. Eu dei uma volta pelas sepulturas, entre as fileiras de túmulos, até chegar ao centro do cemitério, onde está a grande cruz de granito. Ela sempre foi o ponto de encontro dos visitantes. Um marco no centro do cemitério. Então fui até lá porque senti uma pressão no ar, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Foi quando percebi que algo estava muito errado. Lá, no centro, onde normalmente a cruz ficava isolada, vi figuras sômbrias. Elas se moviam lentamente, arrastando os pés. Eram como sombras, mas com uma presença muito forte. Não eram pessoas vivas, não eram visitantes. Eram figuras indistintas que flutuavam em direção à cruz. Elas não falavam, não se moviam com pressa, apenas marchavam em silêncio, como se estivessem indo para algum destino, como se estivessem em uma procissão. Eu fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo. A princípio, achei que fosse uma ilusão, mas as figuras continuavam a se mover em direção à cruz. Não havia nenhuma explicação lógica para o que eu estava vendo. Elas pareciam não me notar. Era como se eu fosse apenas mais uma presença invisível naquele cemitério. Mas algo em mim sabia que aquilo não era normal. Enquanto observava, notei que as figuras estavam se reunindo ao redor da cruz em uma espécie de círculo silencioso. Algo naquelas almas ou presenças me dizia que elas estavam ali por algum motivo, e esse motivo não era para descansar. Eu comecei a caminhar em direção à cruz, como se algo me atraísse. Eu sentia um frio muito forte, mas não era o frio de uma noite qualquer. Era o frio de um vazio que se espalhava, uma sensação de impotência, como se eu estivesse diante de algo maior do que eu poderia entender. À medida que me aproximava, o som das figuras se tornou mais claro, mas ainda assim sem palavras. Era um som abafado, quase como um murmúrio coletivo. Não havia angústia em seus rostos, não havia desespero. Apenas uma marcha, silenciosa, sem fim. Eu estava paralisado. Uma parte de mim queria sair dali, mas outra parte de mim queria entender. Afinal, o que eram aquelas figuras? Eram almas perdidas, espíritos errantes. E o que me chocava era o comportamento delas, sem pressa, sem revolta, como se já estivessem acostumadas com aquele destino. Um destino sem descanso. Eu me aproximei mais, agora bem perto da cruz, e olhei para o túmulo mais próximo. Algo dentro de mim me dizia que aquelas figuras não estavam apenas passando. Elas estavam ali por algum motivo. Estavam reunidas ao redor da cruz, como se estivessem em busca de algo, ou talvez esperassem algo. Eu não sabia o quê. Foi nesse momento que a primeira figura se virou para mim. Não era um rosto claro, mas havia algo ali, uma presença. Olhei nos olhos daquela figura e, por um instante, senti um vazio imenso, como se ela estivesse olhando para mim, mas sem me ver.
como se estivesse ciente de algo que eu não podia entender. Eu queria falar, queria perguntar, mas não consegui. As palavras não saíam. A figura então se virou e se juntou às outras, formando aquele círculo ao redor da cruz. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a cada momento que passava, a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava. O som das figuras, o murmúrio baixo, era como um lamento abafado, como se as almas estivessem em busca de algo que nunca chegaria. Por fim, elas começaram a se mover lentamente para o lado oposto do cemitério. Não se dispersaram, não se perderam, apenas se afastaram da cruz, uma a uma, como se estivessem indo para algum lugar, para algum destino. Eu fiquei ali, observando, incrédulo e calado, sentindo um peso no peito, uma sensação de vazio que não conseguia explicar. Quando a última figura desapareceu entre as sombras das árvores, o cemitério voltou ao silêncio e o frio diminuiu. Mas algo dentro de mim havia mudado. O cemitério estava vazio novamente, mas eu sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo. Aquelas almas não tinham encontrado o descanso. Elas estavam presas, e o único lugar onde elas pareciam se reunir era ali, ao redor da cruz. Naquela noite eu não consegui mais ver o cemitério da mesma maneira. Cada passo que dou por aquele lugar, eu sinto a presença delas. Elas não estão ali por acaso. Elas estão presas em uma marcha interminável, uma procissão que nunca vai acabar. E de algum modo, sei que elas continuam à espera de algo. Algo que talvez eu nunca entenda. Todas as noites, quando faço minha ronda, não posso evitar olhar para o centro do cemitério, para a cruz, e me pergunto, será que algum dia eu também farei parte dessa procissão?